Bom dia, Camila, Clariano, tudo bem? Estão me ouvindo? Bom dia, professor. Bom dia, professor. Desculpa o atraso, me enrolei aqui, meu computador não ligou, depois o Teams deu problema. Mas hoje a aula vai ser curta, hoje basicamente eu vou ver aqui os trabalhos que eu recebi, né? E vou dar o gabarito para vocês, tá? Ok, tudo A, bem. a prova, acho que você me perguntou, Clariano, vai ser... Clariano não, Camila, né? Sim, isso fui eu. Vai ser basicamente igual a P1. Eu vou dar 3 modelos de prova e vou pedir para vocês fazerem com um determinado tempo lá, né? Não sei, vou dar um tempo para vocês fazerem. Vai ser você pode ter problema na conexão, como eu tive aqui agora, né? De repente não conseguir entregar no prazo estipulado de uma prova, né? Já que não vai ser presencial. Então vou dar sei lá, uns 2 ou 3 dias, Tudo bem. tá, para Vai fazer. ser da mesma maneira no Teams? No Teams não, desculpa, no Forms? No Form não, vou fazer separado mesmo, vou mandar um arquivo separado, Tá, tudo bem. tá? Aí vocês me mandam por e-mail a resposta, tá? Igual foi na P1. Tudo bem. Deixa eu pegar aqui o... Olha, então até ontem, não sei se hoje até o momento eu recebi algum outro, mas até ontem eu recebi da Thalia, da Priscila, do Samuel, da Camila, né? Do Vitor, do Everton e da Clariana, tá? Acho que faltou... Acho que o Gustavo não entregou, acho que só o Gustavo não entregou. Mas enfim, estava no grupo, como falei, né? Enfim. O Gustavo acho que tá sem internet, sem celular, sem computador, alguma coisa assim. Eu sei que ele falou lá no grupo que ele tá sem computador, que não vai conseguir fazer nem as provas. Ah, caramba, complicado, né? Tá, mas enfim, ele não falou nem comigo nada, mas enfim, vamos aguardar. Tomara que ele consiga aí, eu resolvo o problema dele. Então, pessoal, só quem está aqui pelo menos me entregou até o momento, né? Eu não vi lá. E seria hoje o prazo, né? Eu vou passar aqui o gabarito do trabalho. Vou passar lá pelo WhatsApp. Eu vou passar o print das soluções, né? Pessoal, para facilitar, né, e não ficar fazendo aquela coisa manuscrita desorganizada, eu sempre boto no Excel, né, para ficar mais fácil. Eu vou comentar algumas coisas aqui. A questão 1 e a questão 2 eram um pouquinho diferentes. Eu botei aqui na mesma coluna. Na mesma coluna em posições diferentes. A questão 3 era muito parecida com a questão 1, por isso que eu usei aqui as mesmas linhas para aproveitar as fórmulas, né? Na verdade, a única diferença da questão 1 e da questão 3, deixa eu abrir aqui, era que na questão 1 pedia corrente, né? Então, como eu falei, basicamente a questão 1, essa aqui era do livro, tá?
Isso aqui é do livro. Se não me engano, eu acho que eu só mudei o valor do capacitor aqui agora. Acho que nem isso. Acho que eu mudei. Acho que eu deixei como estava. Aqui ele te dá uma situação do motor monofásico com a impedância e do enrolamento auxiliar e principal, né? Tensão, frequência, e a corrente, ele pede a corrente total e a defasagem total, né? O exercício 3, ele só pede a defasagem, né? Na verdade, a única coisa que ele não pede é a corrente. A única diferença que basicamente é que eu vou ter que dividir aqui a tensão de 120 pela impedância que a gente vai calcular com esse depois que a gente fizer a impedância equivalente, né, do enrolamento principal com o enrolamento auxiliar mais o capacitor, mais a reatância do capacitor. A única diferença é essa. E a outra diferença também, que no exercício 3, ele fala aqui de... Isso aqui eu peguei do livro, tá, pessoal? Que o motor monofásico que vai ser levado para a Europa. A única diferença aí é que na Europa, em a maioria dos países da Europa, a frequência é de 50 Hz. É só para você ter uma noção. Inclusive, acho que no Paraguai também é 50 Hz. Não precisava nem para a Europa, podia ir aqui para o Paraguai, né? A única diferença é essa. Tá? É isso aí que você ia ter que saber também. Dar uma pesquisada lá no Google, lá no Wikipedia, né? E obter essa informação, tá? Mas basicamente são os mesmos exercícios, só com esse detalhezinho aí. O segundo exercício, a gente fez também em sala, era só você basear lá pelo que a gente fez, pelo que está no livro também. Ele te dá um capacitor, ou melhor, na verdade ele faz o contrário, né? Ele te dá uma situação onde tem enrolamento principal e auxiliar, e peço para você calcular um capacitor, porque eu tenho uma determinada defasagem entre tensão e corrente, né? Tudo que a gente está vendo aqui foi basicamente que foi visto lá em circuitos, né, com uma situação envolvida, né, dentro de um contexto, né, de máquinas elétricas. Mas basicamente a solução é circuitos elétricos, tá? Circuitos elétricos 2. Então, pessoal, o exercício 1, tá? Aqui eu botei as capacitâncias, tá? Botei as capacitâncias, as impedâncias, né, no enrolamento auxiliar principal, a tensão, tá? Tensão, frequência, tá? E daqui para baixo eu fui calculando os parâmetros para definir a solução do problema. Esse W aqui, que é na verdade é o W, mas é o ômega que eu quis dizer, né? Vai ser o 2πf, 2π vezes a frequência, que isso é um dado que eu vou ter que calcular para poder inverter e ter o valor da reatância capacitiva, né, do capacitor. O capacitor de 160 microfarads, né? Aqui, quando a gente bota 160 alguma coisa, menos 3, ele transforma aqui, pelo menos no caso aqui da minha tabelinha, ele transforma para o equivalente em o equivalente decimal, né, sem ser notação científica. Beleza? Aqui na verdade, eu calculei o produto, né, do B6 com o B7, que na verdade eu fiz o 2πf, né, o 2π ômega, na verdade. B6. Tá, não. Aqui 2πfc, 2π, aqui na verdade não é 2π, não. Aqui já é um ômega c só. Ômega c. Tá? Porque esse aqui eu fiz o produto de um com o outro para depois calcular o xc aqui, ó.
O XC eu peguei e dividi 1 sobre a célula B8, que é o 2π-ômega. Né? O J-ômega-C, né? Que eu tenho que inverter para fazer a reatância capacitiva, tá? Que é 1 sobre J-ômega-C. Tá? Aqui eu calculei a impedância total auxiliar, na verdade, porque eu tenho a impedância do enrolamento auxiliar, mas eu tenho que somar com a reatância do capacitor. Tá? A reatância do capacitor que eu calculei aqui em cima. Aí vai te dar a impedância total do enrolamento auxiliar. Tá? Beleza? Aqui no caso, eu calculei, eu fiz em 2 passos. Isso aqui a gente podia ter feito num programa, né? Mas eu acho que no Excel é um de senso mais comum. E no Excel, normalmente, a gente normalmente trabalha com Excel, quando trabalha mais com Excel do que com programação, né? Mas isso aqui ficaria muito mais fácil se fosse num Octave da vida, no MATLAB, né? Então, para contornar isso aí, eu dividi o problema em 2, né? Como a gente já tinha feito antes. Eu botei o N e o D. Na verdade, o N vai ser o numerador e o denominador dessa impedância equivalente que eu preciso calcular. Tá? A impedância equivalente que eu preciso calcular é a soma, na verdade, é o produto, né? Produto sobre a soma. Produto sobre a soma das duas impedâncias que a gente calculou. Né? A impedância do enrolamento total auxiliar, mais a impedância do enrolamento principal. Tá? Célula B3 e célula B10, ou B9. Não, enrolamento total. Aqui. Isso, B10. Então, o numerador vai ser o produto entre a B3 e a B10, ou seja, o enrolamento principal, a impedância do enrolamento principal com o enrolamento auxiliar. Então, eu fiz esse numerador, que é o produto sobre a soma, né? A impedância equivalente de um paralelo, que o enrolamento, os enrolamentos dando motor monofásico, eles estão conectados em paralelo, lembra disso, né? Então, a impedância equivalente vai ser a impedância de uma impedância paralela, de duas impedâncias em paralelo, né? Que é produto sobre a soma. Então, o numerador vai ser o produto de B3 com B10 e o denominador vai ser a soma do B3 com B10, tá? E a impedância total vai ser a divisão do B11 com B12, que foi o que eu calculei no numerador e denominador. Isso aqui já facilita pra caramba, né? Porque, na verdade, eu calculei, na verdade, o Excel calculou, né, já a divisão entre dois números complexos. Beleza? Senão a gente ia ter que fazer na mão todas aquelas conversões, né, de retangular para polar, porque eu só poder dividir um número polar, eu só posso dividir um número complexo se estiver na forma polar, né, mas eu recebi ele do problema na forma retangular, ou seja, eu tenho que fazer conversão para lá e para cá, ia ficar mais complicado, né? Então, pessoal, o I total vai ser basicamente o B2, que vai ser a divisão da tensão de alimentação, né, pela impedância que a gente acabou de calcular aqui, que está na célula B13. Isso tudo vai dar 14 para corrente, 14 amperes, está tudo em ampere, né? O módulo aqui ele tira, o Excel tem a capacidade de você tirar do número complexo o argumento do módulo, né, e do ângulo também, beleza? Então ele tirou o módulo, que vai ser 14, que é a resposta, né, que eu coloquei em vermelhinho aqui, que é a resposta desse exercício 1 para a corrente, né? E a defasagem vai ser o argumento do ângulo em graus, que o Excel também tira. O argumento do ângulo da célula B14, que é o meu número complexo, que é a impedância total. Na verdade, a impedância é a corrente total, né? Então, a corrente total vai ter um argumento em ângulo de 0,27, que em graus, aquele convertendo, vai dar 16 graus. Então, a resposta é 16 graus, 16,01. Tá? O professor, no caso, se não usar todas as casas, dá um pouquinho diferente, tem problema? Claro que não, cara. Aqui o Excel usou 3.000 casas, né? Por
Tipo, o meu deu 15 graus, 15 ponto... Deixa eu ver aqui. 15,90 e 14,96. Aí, tipo, não usei todas essas casas aí não, porque eu fiz na mão também, né? Não, cara. Claro que não. Claro que não. Ah, beleza. Tá dentro da tolerância. Tá? Então é porque aqui o Excel faz, sei lá, com quantas casas por padrão, né? Que ele usou uns, sei lá, as 10, sei lá quantas. Né? Mas então, 16 graus e. Ou se você botar. Eu não sei se eu pedi para botar o ângulo. Eu pedi para botar em graus, né? Então é 16. Tá? Tranquilo. Só para pegar o mesmo gancho, vamos fazer a questão 3. A questão 3 é basicamente, como eu falei, igual. Né? Já para aproveitar a solução dessa aqui, que já está fresca na cabeça. Né? A questão 3 vai ser basicamente a mesma, tá? Que eu atribuí aqui no capacitor de 160, as impedâncias vão ser diferentes, e o único detalhe é que quando você leva um motor para a Europa, na verdade vai funcionar com 50 Hz. Né? Então, aqui eu coloquei uma tensão, apesar dele não ter dado a tensão, né? Só para usar a mesma estrutura do exercício da questão 1. Mas como ele só pede o ângulo não importa, né? Lembra quando a gente fez o exercício lá, não importa se eu tenho uma tensão pequenininha ou uma tensão grande de 280, 380, 120, tanto faz, né? O ângulo que ela vai fazer com a minha tensão vai ser o mesmo, só vai mudar o módulo do meu vetor corrente, né? Então eu botei aqui os 120 só para aproveitar a estrutura do exercício e poder calcular o ângulo. Se você fizer sem a tensão, também vai dar a mesma coisa. Tá? Então substitui os valores das impedâncias, ok? O valor do F eu mudei, que é 50 Hz para a questão 3. Né? Obviamente o ômega vai mudar também. O capacitor é igualzinho, mesma coisa. Né? O ômega C vai ser então isso aqui. E aproveitando toda a estrutura, copiei a fórmula daqui para cá, igualzinho. Eu cheguei ao valor de 8,53. Ou, como eu não pedi em graus, né? 0,14 radianos. Tá? Então essa aqui é a resposta. Basicamente só isso aqui. Lá no livro tem... Eu não sei como é que está lá. Provavelmente deve estar 8,5 alguma coisa, não sei. Mas no livro tem a resposta também. Tá? Então, a única diferença é essa. Questão 2. Então, questão 2. É aquela que eu tinha que fazer o complemento do ângulo para achar o capacitor para me dar uma determinada defasagem. Né? É basicamente o contrário aqui que pede o exercício 1 e 3. Tá? Então, aqui eu tenho as impedâncias, frequência de 60, tá? Aqui eu usei a mesma estrutura, a impedância vai mudar, e eu peço o XC, na verdade, e o C. O XC na retância e o capacitor. Né? Então, bem parecido, né? A única diferença, pessoal, tá. Tá aqui. Ele pega o ângulo em rádio, porque ele tem que fazer o problema é que tem no Excel algumas funções ele trabalha em radiano, né? Então esse aqui é o argumento da função dessa impedância aqui no enrolamento principal. É porque eu tenho que usar o enrolamento principal, o ângulo do enrolamento principal como base para eu fazer esse complemento aí.
um ângulo em graus, né? O complemento vai ser exatamente esse 50 menos 90, né? Que vai dar menos 39, como a gente fez em sala, né? Então, menos 39 graus vai ser o argumento que eu preciso para a minha reatância, para ela me dar essa diferença, essa defasagem entre uma corrente e outra, tá? De 90 graus. É um complemento em radianos, tem que trabalhar com radianos em algumas situações, principalmente quando eu usar funções de trigonométrica no Excel. Aqui no XC eu já fiz a fórmula toda, tive que pegar a fórmula toda para não ficar, para ser uma coisa mais direta, né? Então essa expressão aqui do XC a gente fez também em sala, em algum momento. Na verdade, isso aqui já foi a expressão para calcular o XC direto, a reatância do capacitor necessário para eu ter essa defasagem entre corrente e tensão de 90 graus. Tá? Então, esse XC aqui é uma das respostas. XC menos 14 em ohms, tá? Menos 14,33, né? E o capacitor vai ser basicamente também jogando naquela fórmula do XC igual a 1 sobre J ômega C. Você obtém esse valor aqui. O B28 é o XC, né? E o B23 é o ômega, tá? Então isso aqui eu coloquei em evidência na forma da reatância o valor do capacitor, tá? Então basicamente o que foi feito foi isso. E a capacitância então vai dar menos 4, vai dar 185 microfarads, 185 microfarads, tá? Anda com a vírgula 2 casas para a direita, né? Eu estou aumentando o valor, então eu tenho que botar multiplicar por um número menor, né? Então eu tenho que botar essa potência aqui com menos 6, né? Tá? Então seria 185 elevado a menos 6, que seria um microfarad. Então, a resposta no final aqui em microfarad é 185. Aproximado, né? Tem esses quebradinhos aqui, ó, que ele não mostra. Tá? Então, XC é 14 ohms. E o capacitor é 185 micro. Ok? Então, pessoal, a prova, estuda isso aqui, isso aqui vai cair na prova. Já estou adiantando, tá? Isso aqui vai cair na prova, com certeza. Ok, vou mandar aqui para vocês agora. E vou botar aqui no grupo, tá?
Cara, o meu computador tá complicado. Foi. Priscila perguntou como que vai ser a prova. Priscila tá aí? Não, tá aqui não. Pessoal, acabei de mandar o gabarito. Pessoal, acabei de mandar lá, tá? Hoje a aula basicamente é isso. Só correção mesmo e só falar um pouquinho sobre a prova. Pessoal, alguma dúvida sobre a lista? Acredito que tenha sido tranquilo, né? Tudo certo, professor. Só com relação à folha que o senhor vai mandar, o senhor vai mandar para o grupo também? Eu mandei, mandei no grupo aqui Não, agora, não. né? A prova. A prova eu vou mandar no. Eu vou mandar provavelmente aqui no grupo. Como eu Tá, fiz da outra vez, né? Acho que eu fiz aqui da outra vez, mandei aqui no grupo. Né? tá, tudo bem. Beleza? Sem problemas. Tá, pessoal? Então, semana que vem, tranquilinho, estuda a lista, vai ter uma ou outra questão a mais só, mas a principal vai ser isso aí. Tudo bem, professor. Então a prova vai ser semana que vem, né? Isso. Tá, ok. Tudo bem. Valeu, pessoal. Obrigado aí Tchau, pela tchau, professor. presença. Bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.